Tudo bem, alunos do segundo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. Então, a função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, ela é definida da seguinte forma: f de x igual ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c são os coeficientes. Então, a, b e c são números reais. E o valor de a é diferente de zero. O valor de a é diferente de zero. Certo? Então aqui agora vou falar sobre as coordenadas do vértice. Então vou colocar aqui, coordenadas do vértice. Então aqui é o seguinte, para achar as coordenadas do vértice, eu vou usar duas fórmulas. Então eu tenho x vértice, que é igual a menos b sobre 2a, e o y vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Certo? Então é o seguinte, o gráfico da função quadrática é uma parábola com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Então aqui, eu tenho, a parábola com a concavidade voltada para cima. Então aqui eu tenho, o vértice da parábola. Certo? Então aqui eu tenho o eixo da parábola, que é chamado de eixo de simetria. Então aqui eu tenho um vértice. E a parábola também pode ter a concavidade voltada para baixo. Certo? Que é a mesma coisa, Aqui eu tenho o vértice e aqui o eixo da parábola, ou eixo de simetria. Certo? Então aqui eu tenho o seguinte, a parábola, para indicar, no caso aqui, para indicar se a parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo, você vai olhar o valor de a. Quando o valor de a é maior do que zero, ou seja, o valor de a é positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima. E quando o valor de a é menor do que zero, ou seja, o valor de a é negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Certo? Então aqui é o seguinte, quando o valor de a é maior do que zero, no caso aqui eu vou ter um valor mínimo aqui, Eu vou ter um valor mínimo. Então, quando a maior do que zero, eu vou ter o quê? Um valor mínimo. E quando o a for menor do que zero, eu vou ter o quê? Um valor máximo. Então aqui, valor máximo. Tanto o valor mínimo quanto o valor máximo é dado pelo y vértice. Então, para achar o valor mínimo ou o valor máximo, eu vou usar quem? O y vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. E aqui é a mesma coisa, y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Certo? Exemplo. Exemplo 1. A função
real f de variável real dada por f de x igual a menos x ao quadrado mais 12x mais 20 tem um valor? Então aqui, ó, nesse primeiro exemplo, então vou pegar essa função aí, f de x igual menos x ao quadrado mais 12x mais 20. Menos x ao quadrado mais 12x mais 20. Então aqui, nesse primeiro exemplo, eu vou achar as coordenadas do vértice. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou separar os coeficientes da equação. Então aqui o valor de A é igual a menos 1, o valor de B é igual a 12 e o valor de C é igual a 20. Então nesse caso, a primeira coisa que eu vou olhar aqui, ó, para ver se essa função tem um valor máximo ou mínimo. Então eu vou olhar o valor de A aqui primeiro, ó. O valor de A é igual a menos 1. Menos 1 é menor do que zero. Se o valor de A é menor do que zero, essa função tem o quê? Um valor máximo. Certo? Agora eu vou achar as coordenadas do vértice. Então, primeiramente, vou calcular o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta é igual, o valor de b é 12, então fica 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a vale menos 1, e o c vale 20. Então, aqui vai ficar delta é igual 12 ao quadrado, 144. Aqui vai ficar mais 4 vezes 20, vai ficar mais 80. 144 mais 80, 224. Agora eu vou calcular o x-vértice, que é igual a menos b sobre 2a. Então, o valor de b é 12, então vai ficar menos da fórmula, 12, dividido por 2 vezes o a, que vale menos 1. Então, aqui vai ficar menos 12, dividido por menos 2, que é igual a 6. E agora eu vou calcular o y-vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. O delta vale 224, então fica o menos da fórmula. 224 dividido por 4 vezes menos 1. Então vai ficar menos 224 dividido por menos 4, que é igual a 56. Então, concluindo aqui, essa parábola aqui, ó, essa função aqui tem um valor o quê? Ela tem um valor máximo igual a 56 para x igual a 6. Então aqui letra C, ó, valor máximo igual a 56 para x igual a 6, certo? Exemplo 2 aí. Considere a função dada por y igual a 3t ao quadrado, 3t ao quadrado menos 6t mais 24, na qual y representa a altura em metros de um móvel no instante t em segundos. O valor mínimo dessa função ocorre para t igual a... Então aqui no caso, o que vai acontecer? Está pedindo o seguinte, ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui primeiro, no caso aqui o y representa a altura é dada em metros, né? E o t, o y é a altura em metros, e o t é o tempo dado em segundos, certo? É a altura em metros de um móvel no instante t em segundos. O valor mínimo dessa função ocorre para t igual a... Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Agora eu vou pegar a função aqui, ó. Considere a função y igual. Então, a função que eu tenho é y é igual 3t ao quadrado
menos 6t mais 24. Então, 3t ao quadrado menos 6t mais 24. Está perguntando o valor mínimo dessa função ocorre para t igual a... Então, nesse caso aqui, eu vou achar somente o valor de x do vértice. Então, para isso, eu vou separar os coeficientes. O a é igual a 3, o b é igual a menos 6 e o c é igual a 24. Certo? Então, aqui, ó, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, o b é igual a menos 6, então fica menos 6 dividido por 2 vezes 3. Então, aqui vai ficar 6 dividido por 6, que é igual a 1. Nesse caso, o valor mínimo dessa função ocorre para t igual a 1. No caso, o tempo é dado em segundos, né? Então, no caso aqui, o 2, o tempo é de quê? 1 segundo. Certo? Exemplo 3. Durante o processo de tratamento de uma peça de metal, sofre uma variação de temperatura descrita pela função f de t igual a 2 mais 4t menos t ao quadrado, para t maior do que 0 e menor do que 5. Em que instante t a temperatura atinge seu valor máximo? Então, nesse caso aqui do número 3, eu tenho o seguinte, ó, o F é a temperatura, né? Então, o F é a temperatura e T é o tempo. Certo? O F é a temperatura e T é o tempo. Então, agora eu vou pegar a função dada aí, ó. F de T é igual a 2 mais 4t, 2 mais 4t menos t ao quadrado. Em que instante t a temperatura atinge seu valor máximo? Certo? Então, o que vai acontecer? Primeira coisa aqui, eu vou achar o x do vértice. Então, aqui eu só vou organizar essa equação aqui, ó. Então, eu vou colocar assim, ó. F de t é igual a menos t ao quadrado mais 4t mais 2. Então, agora eu vou achar o x vértice. Então, para isso, eu vou separar os coeficientes da equação. O a é igual a menos 1, b igual a 4 e c igual a 2. Certo? Então, no caso aqui, ó, x vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, o b vale 4. Então, fica menos 4 dividido por 2 vezes menos 1. Então, fica menos 4 dividido por menos 2, que é igual a 2. Em que instante t a temperatura atinge seu valor máximo? Então, aqui no caso, ó, o tempo igual a 2. Então, no caso, 2 segundos, né? Que é o tempo aqui, ó. 2 segundos. Esse é o tempo aí. Quatro. Suponha que o consumo de um carro para percorrer 100 km por hora com velocidade de x km por hora seja dado por c de x igual 0,006x ao quadrado menos 0,6x mais 25. Para qual velocidade este consumo é mínimo? Então eu tenho aqui, ó, que o x, o número 4, né? Número 4, o x é a velocidade. E o c é o consumo. O c, o x é a velocidade e o c é o consumo. Então agora eu vou pegar a função aqui, ó, a função dada. C de x igual a 0,006x ao quadrado, né? Então eu tenho C de x é igual a 0,006x ao quadrado menos 0,6x mais 25. Menos 0,6x
mais 25. Certo? Então, para qual velocidade este consumo é mínimo? Então, vou calcular o x do vértice. Então, aqui, ó, separando os coeficientes da equação, o valor de A 0,006, o valor de B menos 0,6 e o valor de C igual a 25. Certo? Então, agora, o x do vértice é igual a menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Então, vai ficar menos 0,6 dividido por 2 vezes 0,006, que é igual. Então, aqui vai ficar 0,6 positivo dividido por 2 vezes 0,006, que é igual a 0,012. Dividindo 0,6 por 0,012, aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula, aqui eu só tenho uma, ó. Então você completa mais 2, ó. Aí tira a vírgula. 600 dividido por 12, né? Então no caso vai dar 50. 50 o quê? Então no caso eu calculei aqui a velocidade, né? Então vai ficar 50 km por hora. Então aqui 50 km por hora, ó. Alternativa correta, letra E. 50 km por hora. Certo? 4, né? Agora a 5. Número 5. Chutando-se uma bola para cima, notou-se que ela descrevia a função quadrática h de x igual a 48x menos 8x ao quadrado, onde h é a altura em metros e x é o tempo em segundos depois do lançamento. Qual será a altura máxima atingida pela bola? Então, no número 5 aí, eu tenho o seguinte, o h é a altura em metros, h. Então, a 5, h é a altura em metros e x é o tempo em segundos. Então agora vou pegar a função aí, h de x, 48x, vai ficar 48x menos 8x ao quadrado. Está perguntando o seguinte, qual será a altura máxima atingida pela bola? Quando falou altura máxima, aqui eu vou calcular o y vértice. Então, para isso aqui, eu vou organizar essa equação aqui. Ó. Eu vou pegar h de x é igual, vai ficar assim, ó, menos 8x ao quadrado mais 48x. Então, aqui o valor de A é menos 8, o valor de B é 48 e o valor de C é 0. Certo? Então, aqui eu vou calcular o delta B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta é igual B vai ficar 48 ao quadrado menos 4 vezes menos 8 vezes 0. Então aqui ó, vai ficar delta igual 48 ao quadrado, 2.304. Aqui vai ficar 0, ó. Multiplicação por 0 aqui que vai dar 0. Então delta é igual a 2.304. Então nesse caso aqui eu vou calcular o valor de y vértice. Então o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então, o delta vai ficar menos da forma 2.304 dividido por 4 vezes o A, que vale menos 8. Então, fica menos 2.304 dividido por menos 32. Dividindo aqui vai dar uma altura de 72 metros. A altura aqui é 72 metros aqui, né? Número 6 aí. Um garoto, ao lançar uma pedra para cima, observou que sua trajetória era dada pela função h de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 20,
onde h é a altura em metros e x é o tempo em segundos. Qual será a altura máxima que essa pedra conseguiu atingir? Então aqui, ó, na número 6, né? Na questão 6, eu tenho aqui, ó, h é a altura em metros, h é a altura em metros e x é o tempo em segundos, certo? A função que eu tenho é essa aqui, ó, h de x é igual a menos x ao quadrado, h de x é igual a menos x ao quadrado, mais 4x mais 20. Menos x ao quadrado mais 4x mais 20. Qual será a altura máxima que essa pedra conseguiu atingir? Também eu vou calcular o y do vértice. Então aqui, primeira coisa, ó, peguei essa função aqui. Então eu tenho a função h de x, então vou separar os coeficientes da equação. Então o valor de a é igual a menos 1, o valor de b é igual a 4 e o valor de c é igual a 20. Então aqui, ó, calculando o valor de delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, né? Substituindo aqui, vai ficar... O valor de b é 4, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 20. Então aqui, delta é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 4 vezes 20, mais 80. Então, o delta é igual a 96. Então, calculado aqui o valor de delta, eu vou achar o y vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Certo? Então, vai ficar menos... O delta vale 96, dividido por 4 vezes menos 1. Então vai ficar menos 96, dividido por menos 4, que é igual a 24. 24 o quê? Então a altura aqui é de 24 metros. Certo? Questão 7 aqui, ó. Uma empresa produz um determinado produto com um custo definido pela seguinte função: C de x igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzidas. Determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo, né? E o valor desse custo mínimo. Então aqui eu vou ter que achar as duas coisas, o x vértice e o y do vértice. Então a primeira coisa, na 7, eu tenho o seguinte. Na 7, o C é o custo e o x é as unidades produzidas. Então, C é o custo e x é a quantidade de unidades produzidas, certo? Então, agora eu vou pegar a função aqui, ó, C de x. Então, a função C de x é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000, certo? X ao quadrado menos 80x mais 3.000. Então aqui eu tenho a função aqui, ó. Agora eu vou separar os coeficientes. O A é igual a 1, o B é igual a menos 80 e o C é igual a 3.000. E o C é igual a 3.000. Então aqui eu vou calcular primeiramente o valor de delta, que é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então o delta é igual a B ao quadrado menos 80 elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor de A é 1 e o valor de C é 3.000. Então o delta é igual a menos 80 ao quadrado vai ficar 6.400 positivo
menos 4 vezes 3.000 vai ficar, aqui menos, então vai ficar 12.000. Então o delta é igual a 6.400 menos 12.000. Vai ficar menos 5.600. Menos 5.600. Então agora eu vou calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então vai ficar, o valor de b é menos 80. Então fica menos 80 dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Então aqui vai ficar 80 dividido por 2, que é igual a 40. E agora o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Então o delta vale menos 5.600, então fica menos 5.600 dividido por 4 vezes 1. Certo? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 5.600 positivo dividido por 4. – 5.600 dividido por 4. Então vai ficar... Esse aqui vai ficar 1.400. Certo? Então aqui perguntou o seguinte, ó. Determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor deste custo mínimo. Então a quantidade de unidades produzidas é de 40. Para que o custo seja mínimo. E o valor do custo mínimo aqui é quanto? 1.400. Certo? Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 1 a 5 da apostila. Então, até a próxima aula.